aqui na TV Meio, pouco antes do programa iniciar, o pronunciamento do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, porque amanhã é o Dia do Trabalhador. Ele trouxe na sua fala informações importantes sobre ações do governo, inclusive uma que nós vamos repercutir agora, que diz respeito ao aumento do emprego, à queda do desemprego no país. Esse pronunciamento, havia uma expectativa que fosse feito pelo próprio presidente Lula, mas foi o ministro Luiz Marinho que falou. Lula não deixou de aparecer, em vários momentos esteve aí em referência no discurso, no pronunciamento do ministro Luiz Marinho. E eu captei um trecho aqui que eu queria repercutir com o nosso timaço. O ministro diz o seguinte: não basta aumentar a oferta de emprego, é preciso lutar contra a precarização do trabalho. E aí ele emenda mais à frente. Não são as máquinas, não é o dinheiro, não são os aplicativos, os algoritmos ou a inteligência artificial. São vocês, homens e mulheres de carne e osso, que fazem valer cada gota de suor e que merecem a parte justa da riqueza que produzem. Esse foi um trecho de encerramento do discurso do ministro, um trecho bastante forte, Osmando, quando está na pauta do país um projeto para regulamentar o trabalho dos entregadores por aplicativos, porque por muito tempo se discute a uberização do trabalho, a precarização ainda mais com os aplicativos e as plataformas, mas não se toma uma atitude. E agora a gente está caminhando para um rumo de regulamentar, para que os trabalhadores tenham o mínimo, mas ainda há muita discussão sobre o projeto, o modelo ideal. Mas pelo discurso do ministro, fica muito claro, é uma bandeira do governo regulamentar a relação de trabalho das plataformas e os trabalhadores do país. Como é que você acredita que isso vai se desdobrar a partir dessa clareza trazida pelo ministro hoje, que isso vai ser enfrentado pelo governo? Ambiente de bastante esperança e bastante confiança de que aos poucos o Brasil vai avançar para se tornar realmente uma economia em desenvolvimento, com tranquilidade e paz social e com gente trabalhando com carteira assinada. A pesquisa divulgada hoje do PNAD pelo IBGE, ela mostra que neste ano, no primeiro trimestre, já ocorreram 245 mil empregos novos com carteira assinada, o que fez com que a taxa de desemprego, como você bem disse ao iniciar o programa, ficasse em 7,9%, abaixo da expectativa pessimista do mercado, que cravava que ficaria em 8,1%, ficou em 7,9%, e que faz desse momento ter num trimestre encerrado em março, historicamente, a menor taxa de desocupação dos últimos 10 anos. Só em 2014 é que essa taxa estava em 7,2%. Pois bem, acho que a precarização do trabalho está diretamente relacionada com um fator que é a economia desaquecida, a economia em retrocesso, os setores produtivos paralisados, que é um ambiente que a gente testemunhou ao longo de 6 anos no Brasil e que, a partir de 2023, com a chegada do presidente Lula ao governo e com os programas que o Ministério da Fazenda, numa parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e outros ministérios importantes e órgãos importantes do governo federal, e uma parceria intensa com as lideranças dos setores produtivos,
tem conseguido fazer a economia avançar. Esta precarização, eu repito, ela é decorrente do desemprego, porque as pessoas, quando perdem o emprego, elas vão para o bico, vão buscar um bico em qualquer coisa e terminam indo para iniciativas próprias, caracterizadas erroneamente de empreendedorismo, e terminam tendo salários precários, não tendo garantias, não tendo assegurado os direitos trabalhistas, porque não tem carteira assinada. Mas acho que este quadro começa a mudar, porque a taxa de desemprego está caindo. Em 2003 caiu praticamente todos os meses e começa 2004 realmente caindo, o que significa que há um reaquecimento da economia, os setores produtivos estão realmente trabalhando, estão produzindo, há um aumento do consumo e isso também tem relação direta com o emprego e tem relação direta com isso que o ministro prega, que é o fim da precarização. Não digo que o fim, mas a atenuação da precarização do trabalho quando todos estiverem realmente trabalhando. Dados aí